Boa tarde, sexto ano. Estamos juntos para mais uma aula de ciências, referente ao dia 12 de novembro, ok? Deixando bem claro para vocês, turma, que com relação a conteúdos, né, nosso módulo lá de ciências, nós já concluímos. Então, vou retomando aqui dois assuntos importantes dentro das ciências, como água e sais minerais. Deixando bem claro para vocês que a água ela é um recurso natural abundante, claro, no planeta, e que é fundamental para a existência e sobrevivência das diferentes formas de vida. Então, quando eu falo da água, eu estou falando de algo que trata-se, né, de uma substância química formada pela junção de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, no caso aí, tá certo? Então, a fórmula, né, da molécula da água, ela é representada pelo H2O. Significa dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio que fica subtendido de acordo com a fórmula química. Então, assim, as principais características da água. Ressaltando para vocês que a água ela pode existir na natureza nos três estados físicos: sólido, líquido e gasoso, como vocês conhecem. E as mudanças de estado dependem tanto do aquecimento quanto do resfriamento da mesma. Então, ela é tida como solvente universal. Por quê? Porque ela é capaz de dissolver diferentes substâncias na natureza, que vão desde os sais no mar até as proteínas no interior do nosso corpo, ok? Então, esse recurso natural e fundamental, ele é capaz de manter a temperatura estável, pois tem a capacidade também de armazenar calor quando ocorrem mudanças de temperatura, obviamente citando. Então, a forma como as moléculas elas se arranjam na superfície de uma quantidade de água faz com que se forme uma película resistente, que é chamada, no caso aí, de tensão superficial. A água potável, que é a água adequada para consumo, apresenta-se em três características, né? Incolor, insípida e inodora, tá bom? E livre, no caso aí, certo? Deixando bem claro para vocês, de micro-organismos prejudiciais à saúde, com relação à água potável. E com relação à distribuição de água no planeta Terra, é preciso lembrar também que a água ela não é distribuída uniformemente no mundo, deixando bem claro e ressaltando que em alguns lugares da Terra há grande disponibilidade de água doce, em muitos outros existem a escassez de água. E lembrando que é uma realidade, como nas regiões semiáridas e nos desertos, ok? Então, incolor não tem cor, insípida não tem gosto, inodora não tem cheiro. Algo também a ser citado por mim hoje na aula de vocês é com relação ao ciclo da água, o ciclo hidrológico, ok? É importantíssimo dentro do estudo, porque a transformação e a circulação pelas quais a água passa. Então, a água está em permanentemente transformação, passando de um estado para outro, sólido, líquido e gasoso. E o ciclo da água segue as seguintes etapas. Então, primeiro o calor, né, irradiado pelo sol, esquenta a água, essa água dos oceanos, no caso mares, rios e lagos,
parte dela transforma-se em vapor. Então, o que é que vai acontecer? O chamado vapor de água. Esse vapor de água, ele sobe para a atmosfera. E o segundo passo significa dizer que o vapor que se acumula nas partes mais altas da atmosfera fica tão frio ao ponto de condensar em pequenas gotículas de água mesmo. Isso é flocos de neve também e cristais de gelo, que formam aí as nuvens. E se a temperatura atmosférica diminuiu ainda mais, ocorrem as chamadas chuvas, neves, né, e granizo. Claro que parte das chuvas cai, né, é a precipitação, sobre os oceanos e mares. E a outra parte atinge os continentes, podendo cair sobre o solo, onde se infiltra e alimenta aí os nossos lençóis subterrâneos. Claro que parte da água que se infiltrou no solo pode ser absorvida, claramente, pelas plantas, as raízes dessa vegetação. Depois, ela é devolvida à atmosfera por meio da transpiração. Outro ponto a ser citado, né, por mim, que a água também ela pode evaporar ou ela pode escoar sobre o solo, obviamente, e correr para os rios, oceanos, mares, reiniciando aí um ciclo. Então, a água ela é importante, tá bom? Para os seres vivos também. Por quê? Porque os seres vivos no planeta, eles necessitam de água para sobreviver, pois ela desempenha, no caso aí, diferentes funções. Por exemplo, regular a temperatura é uma função da água, dissolver substâncias, não é à toa que ela é classificada como solvente universal, também é uma característica importante dela, transportar materiais no corpo humano, eliminar resíduos e até mesmo auxiliar na fabricação de alimento, como nas plantas, com a realização daquele processo que vocês conhecem, né? Que vocês estudaram desde o sexto ano, né? Aliás, que vocês estudaram desde o quinto ano e no sexto ano foi revisto, né? O processo da fotossíntese, ok? Então, deixando bem claro para vocês os desafios para a preservação da água, que não é fácil, não é manter a água sempre limpa, não é? Por conta que a poluição está aí. E, infelizmente, acaba essa poluição provocada pela própria ação humana, né? Então, a forma como a água ela vem sendo utilizada tem gerado certa preocupação em estudiosos, ambientalistas, até em cientistas, né? Sobretudo sobre a sua disponibilidade mesmo e a qualidade que essa água ela vem apresentar para gerações futuras, gerações de vocês. Então, aí os ecossistemas aquáticos, eles são prejudicados, certo? Pela poluição desenfreada, principalmente pelo lançamento de substâncias tóxicas nos lençóis freáticos e ainda mais quando se trata de substâncias não biodegradáveis, no caso aí que podem permanecer no ambiente por longos e longos períodos. Então, esses produtos tóxicos, que são os produtos classificados como produtos poluentes, eles são bem mais perigosos, porque eles contêm metais pesados. Metais esses como o chumbo, eu posso citar para vocês, e em grande quantidade mesmo. Então, os derivados de petróleo, gasolina, óleo, querosene, enfim, também poluem a nossa água. Então, entre os micro-organismos nocivos, encontramos também as bactérias. E lá também estão expostos, né, os protozoários, de forma geral.
Então, esses micro-organismos, eles são originários de águas contaminadas por fezes de pessoas portadoras de doenças que são transmissíveis. E que eles acabam contaminando a água também por intermédio de esgotos. Esses que são despejados em lagos, lagoas e rios. Ok, turma? Outro subtema aqui que eu vou fazer uma revisão com vocês é sobre os sais minerais. Então, esses sais minerais, eles são substâncias inorgânicas, essenciais para o bom funcionamento do corpo, porém, não são produzidos pelo ser humano. São encontrados em diversos alimentos. Então, no caso aí, a absorção desses alimentos e a ingestão desses minerais precisa ser, claro, em quantidades adequadas. Então, eu tenho aqui vários sais minerais, não é? Cálcio, cobre, iodo, zinco, fósforo, ferro, potássio, sódio, manganês, cloro, selênio, magnésio, tá bom? E, claro, cada um com sua função específica, ok? E as fontes alimentares, né, onde eles são encontrados. Então, cada um apresenta aí uma importância, né, na formação, tá bom? No caso aí, né, na composição, tá bom? E esse foi o nosso estudo de hoje, turma, ok? Foi retratando sobre assuntos que já foram abordados anteriormente. Então, eu deixo aqui registrado um grandioso abraço meu, da professora Sádiva. Desejo a vocês bons estudos e até o nosso próximo encontro, turma.